Você já passou por alguém que precisava de ajuda e fingiu não ver? Essa história começa em uma estrada simples, daquelas que quase ninguém lembra, mas que todos nós já atravessamos um dia, não apenas com os pés, mas com o coração. Era fim de tarde quando Noé, um viajante comum, seguia sozinho pelo caminho de terra que ligava duas pequenas vilas. O sol começava a se esconder no horizonte, e o silêncio era quebrado apenas pelo som do vento e dos seus próprios passos. Noé não era rico, não era famoso, não era alguém importante aos olhos do mundo, mas ele carregava algo que se tornou raro, um coração atento. De repente, algo interrompeu a sua caminhada. À margem da estrada, quase se confundindo com o chão, havia um homem caído. Ele estava sujo, ferido, respirando com muita dificuldade. Suas roupas rasgadas denunciavam um ataque violento. Tudo indicava que ele tinha sido roubado e abandonado ali, entre a vida e a morte. Minutos antes, outras pessoas haviam passado pelo mesmo caminho. Algumas diminuíram o passo, olharam de relance e pensaram: alguém deve ajudar. Outras desviaram o olhar, fingindo que não viram nada. Algumas até murmuraram uma oração rápida, mas seguiram em frente, sem parar. A pressa falou mais alto. O medo venceu a compaixão. O conforto pessoal gritou mais forte que a consciência. Mas Noé parou, e esse simples gesto mudou absolutamente tudo. Ele se aproximou com cuidado, ajoelhou-se ao lado do homem ferido e percebeu que cada segundo ali importava. Sem pensar no risco, sem calcular o que poderia perder, Noé usou a pouca água que levava para limpar os ferimentos. Ele rasgou parte da sua própria túnica para estancar o sangue. Mais do que isso, ele ofereceu apoio, palavras simples e, o mais importante, a sua presença verdadeira. O homem abriu os olhos com dificuldade e, confuso, perguntou com uma voz fraca: por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. Noé respirou fundo, olhou para ele com gentileza e respondeu com calma: porque alguém precisa fazer. E hoje, Su-Iu. Ele não perguntou de onde o homem vinha. Não quis saber a sua história, a sua religião ou a sua posição social. Ele não exigiu explicações. Sabe por quê? Porque a dor não precisa de currículo para merecer ajuda. A necessidade humana é o único requisito. Com muito esforço, Noé ajudou o homem a se levantar e o conduziu até uma hospedaria próxima. Ele cuidou para que o homem ficasse em um lugar seguro. Pagou do próprio bolso pelo cuidado, prometeu voltar para ver se ele estava bem e só então seguiu o seu caminho. Ele estava agora mais cansado fisicamente, mas, estranhamente, sente-se mais leve por dentro. O peso que ele tirou dos ombros daquele homem aliviou a sua própria alma. Dias depois, a história começou a se espalhar. Não porque Noé contou para todo mundo, mas porque o bem sempre deixa rastros. As pessoas da vila, aquelas que passaram e não fizeram nada, começaram a se perguntar: e se fosse comigo caído na estrada? E se eu tivesse parado? O que aconteceria se todos nós fizéssemos o mesmo? Algo começou a mudar naquela comunidade. Pequenos gestos de ajuda surgiram onde antes havia indiferença. As pessoas passaram a olhar umas para as outras com mais atenção. O sofrimento, que antes era invisível, passou a ser notado. A estrada, que era marcada pela pressa e pelo egoísmo, tornou-se um lugar de encontros, um lugar de humanidade. E então chegamos à pergunta que essa história faz a cada um de nós, hoje, aqui e agora: quem é o meu próximo? O próximo não é apenas quem mora na casa ao lado, não é só quem se parece comigo, quem torce para o mesmo time ou quem vota no mesmo candidato. O próximo não é só quem pensa como eu. E definitivamente não é só quem eu escolho ajudar quando é conveniente para mim, quando não me custa nada. O próximo é qualquer pessoa que cruza o meu caminho precisando de misericórdia. É o colega de trabalho que está passando por um momento difícil em silêncio. É o familiar com quem você não fala há anos.
É o desconhecido na rua que precisa de um prato de comida, de uma palavra de conforto, ou apenas de alguém que o veja como um ser humano. Essa história, inspirada numa famosa parábola, nos ensina uma lição poderosa. Amor não é discurso, é ação. Fé não é apenas uma crença guardada no coração, é uma atitude que se manifesta no dia a dia. E solidariedade não é algo que espera pelas condições ideais para acontecer. A solidariedade age no meio do caos, na incerteza, no desconforto. Às vezes, tudo o que o mundo precisa, tudo o que uma pessoa precisa, é de alguém que pare, alguém que enxergue além da aparência, alguém que se importe de verdade, alguém que escolha fazer o bem mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não haverá aplausos ou reconhecimento. Talvez você pense que não consegue mudar o mundo inteiro, e talvez seja verdade, mas você pode mudar o mundo de alguém, e para essa pessoa, isso já é tudo. Um simples gesto de parar, de ouvir, de ajudar, pode ser a diferença entre a esperança e o desespero.